Fala aí galera, beleza? Aqui quem tá falando é o Cauê. Vou estar passando algumas dicas sobre esse novo projeto que eu já concluí, que nada mais é do que aquele aviãozinho, né, que eu já tinha mostrado aqui no canal, só que com algumas modificações. Para começar de cara, dá pra ver pela cor, que é diferente do outro, né, embora seja verde, é um verde diferente, e isso porque é um avião diferente, né, esse aqui eu comprei. Aquele lá que eu tinha, eu acabei modificando ele demais, enchi de cola, acabou pesando e a modificação que eu queria fazer acabou não. Eu acabei não conseguindo fazer porque ele já estava muito modificado e estava pesado e não estava sendo tão sustentável. Que modificação foi essa? Foi basicamente a modificação de tirar o motor da parte frontal, né, e colocar aqui a parte de cima ou lá na cauda. No caso do outro, eu tentei colocar na parte de cima, acabou cagando muito e não deu certo, já ficou cheio de furo e acabou não funcionando. Um dos motivos por não ter funcionado é a questão do CG. Para quem está pensando em montar um projeto desse, a depender de como vai ser a posição do seu motor, se vai ser aqui em cima ou lá atrás, como no meu caso, né? No caso, no estilo meio que asa zague, você tem que ficar muito atento na questão do CG do seu aviãozinho. Esse avião aqui, ele é do mesmo tamanho daquele outro, no caso 48 centímetros, eu acho 50 centímetros, né? Que é o que você vai encontrar aí nos dados quando você for comprar um aviãozinho desse. Acontece que o CG, quando você usa com motor frontal, ele é um pouco mais fácil de ser encontrado. Meio que você não precisa se preocupar tanto, porque naquele projeto que eu utilizei, eu fiz com CG de 30%, né? Ou seja, a partir da borda de ataque, 30% dela seria o CG de 30%. Então, nesse caso, você simplesmente coloca a eletrônica e tenta colocar a parte mais pesada na frente do seu avião para acabar compensando o empuxo do motor. Só que para esse caso aqui, ou seja, para montar o motor aqui em cima ou na parte de trás como a ZAG, isso não vai funcionar, porque o CG de 30% vai simplesmente fazer o seu avião ir de bico para baixo. No caso desse caso, né? Se você colocar o motor na parte traseira ou o motor na parte de cima, independente do ângulo até, né? Que o motor, se o motor vai estar, ele vai estar sempre empurrando o bico para baixo. Então, para fazer motor na parte frontal, CG de 30% pode se utilizar. Para motores em cima ou na cauda, você vai ter que usar o CG original dele. O CG original dele fica por volta, eu acho que é 54 milímetros,5 a partir da borda de ataque. Eu vou confirmar com vocês só um instante. Isso, exatamente. É 54 milímetros a partir da borda de ataque. Esse é o CG original dele. No caso, eu digo CG original porque esses aviãozinhos, quando você compra ele, geralmente ele vai vir com peso aqui na cauda, né? No caso, esse peso vem aqui, né? No caso é uma bolinha de chumbo, ele vem, dá até para ver o encaixe dela. Ele vem aqui, se você colocar ele na parte de frente, né? Você consegue esse dado. Ou seja, caso você tenha modificado o seu já de cara, né? E esteja tentado fazer desse jeito aqui e não deu certo, você agora tem o CG onde você pode acabar corrigindo. Então, é isso. O CG fica 54 milímetros a partir da borda de ataque. No caso, mais ou menos por aqui. Vamos lá, algumas diferenças daquele outro, né? É que como eu fiz isso aqui pela segunda vez, eu fiz com um pouco mais de cuidado. Então, por exemplo, ao invés daquele rasgo inteiro para a bateria e para a eletrônica, aqui na frente só ficou o rasgo para a bateria. Eu estou usando uma bateria de 2S de 1000 mAh. Aqui na frente tem alguns pezinhos, né, para a questão do CG mesmo. E lá dentro, não sei se vai dar para ver direito, mas tá a nossa controladora de voo, né? E aqui inteiramente dentro ficou a nossa eletrônica, ou seja, ficou o servo dos ailerons, né? Inclusive uma dicasinha que eu vou passar para você é o seguinte: quando for para alinhar os ailerões aqui com o servo, o que é que você faz? Você liga, né? Ou no caso liga um servoteste, coloca na posição central do servo, coloca palitos de sorvete, né, de picolé aqui para centralizar e faz isso aqui, ó. Isso aqui nada mais é do que uma junção de dois arames. Aqui dentro, né, no caso eles são separados. Fiz algumas fissuras, passei cola e depois selei com termorretrátil, ou seja, não precisa ficar naquele
L, né, para fazer os ajustes, que acaba sendo um pouco chato. Fiz isso dos dois lados e, inclusive, aqui no arame do profundor. Usei novamente servo de 9 gramas, né, que é o mais comum. Mais uma vez eu usei a própria medida que vem no planadorzinho, né, tirando aqui a cauda, que a cauda eu acabei por fazer na mesma, como antigamente, né, eu acabei estendendo ela. O motor, vamos falar um pouco mais da eletrônica. A partir de que você fez o seu CG, você vai encarar algumas coisas. Primeiro, que quando você for fazer o teste do motor, ou seja, você equilibrar o avião e ligar o motor, provavelmente ele vai tender a ir muito para cima ou muito para baixo. E aí o que acontece? Você errou o CG? Não. Se o seu avião consegue ficar nivelado com o CG original dele, né, quase de 54, é 54, alguma coisa, eu vou deixar na descrição o CG corretamente. Se a sua bateria, ou se o seu aéreo fica equilibrado com bateria e tudo mais, e acaba quando você liga o motor, o avião fica de bico indo para cima, qual que pode ser o defeito? É um ângulo do motor, né? E isso, no caso, esse ângulo aqui serve tanto para o aéreo se o motor estiver na cauda ou aqui no meio, né? No caso, aqui ou aqui, como vocês já devem ter visto aí na internet. Como no meu caso, eu utilizei aqui na cauda, o ângulo, ele ficou basicamente assim. Tá? Vocês conseguem ver que o motorzinho, ele tem um ângulo para cima, né? Ou seja, esse ângulo aqui deixa o avião nivelado mesmo a qualquer potência de motor. No meu caso, eu tive uma sorte de que quando eu instalei, ele já ficou com um certo ângulo para esquerda, né? No caso, no mesmo lado onde a hélice gira. Então, aquela questão da pendência meio que já foi ajustada automaticamente. De resto, eu coloquei um pouco de peso aqui nessa parte da asa, para quando eu segurar aqui e aqui na traseira, ele fique totalmente equilibrado. Aqui na parte da frente, esse modelo em específico eu achei melhor do que aquele que vem com os LEDs e que essa coifazinha, né, elas é de plástico porque ela se encaixa melhor. Você pode melhorar, né, os encaixes. No caso aqui eu usei um super imã, né, e onde ele gruda simplesmente um parafuso, né, aqui é um pedaço de palito de dente. Então ele vem aqui e encaixa completamente. Enfim, acho que de modificações é isso, né? Ele tá bem limpo agora, bem clean. E gostei muito do peso final dele, ele ficou ali com 118 gramas, né? Então realmente ficou muito leve. E voa legal, né? E é aquela coisa, né? Que tem que voar num local com pouco vento, mas mesmo assim muito bom. Só um último detalhe é isso aqui. Isso aqui ficou um pouquinho feio, mas isso aqui é o back do meu aéreo, né? Ou seja, é ele que faz a alimentação. É um 7805, o regulador de tensão. Ele ficou aqui em cima porque como ele está sem um dissipador de calor, para acabar não sobreaquecendo, né? Ele ficou aqui em cima do ESC mesmo. O ESC nem esquenta tanto, porque o motor não puxa tanto. E ele ficou aqui porque com o vento, né, ele acaba sendo resfriado. Um pouco o motor. Esse aqui é um motorzinho de drone. Eu vou esquecer do modelo agora dele, mas a hélice é uma 3060, né? Mas é isso aí. Espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, deixa um joinha aí, se inscreve no canal. Até o próximo vídeo. Valeu e falou!